Você acredita que alguém seria capaz de destruir a própria ex-esposa na frente de todos os colegas da escola só para inflar o próprio ego? Pois é, hoje eu vou contar para vocês uma história que vai deixar vocês de queixo caído. Uma mulher que enfrentou o pior tipo de humilhação pública, mas que teve uma reviravolta tão épica que mudou tudo em questão de minutos. Se preparem, porque essa história tem tudo: traição emocional, manipulação psicológica e uma vingança que não precisou de gritos ou escândalo, apenas a verdade nua e crua. Fiquem até o final porque a entrada do marido atual dela vai fazer vocês entenderem o que é verdadeiro poder. Era uma terça-feira qualquer quando Lívia encontrou o convite em cima da mesa da cozinha. Sabe aqueles convites chiques, papel grosso, letra dourada? Pois é, era exatamente isso. Colégio Santa Clara, turma de 2014, reunião de 10 anos. Por um momento, ela só ficou olhando para aquele retângulo de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. E olha, não era paranoia não. Porque na cabeça dela só tinha o nome, Marcos. O ex-marido. Aquele cara que tinha virado especialista em fazer ela se sentir um lixo durante os 7 anos que ficaram juntos. Imaginem conviver com alguém que te faz sentir que você é um peso morto, que não serve para nada além de apoiar os sonhos dos outros. Lívia ficou ali, parada, lembrando de como tudo começou. Ela e Marcos eram o casal perfeito do colégio. Sabe? Ela era a menina doce que desenhava muito bem, ele era o garoto popular que já sonhava em ser advogado. Todo mundo achava que era um conto de fadas. Mas ninguém via o que acontecia por trás das cortinas. Nos primeiros anos de casamento, quando Marcos estava na faculdade de Direito, ela trabalhou em 2 empregos para sustentar os dois. Ela que digitava os trabalhos dele, ela que organizava os encontros com os colegas, ela que abriu mão do próprio curso de artes para que ele pudesse focar na carreira. E sabe qual era o obrigado que ela recebia? Lívia, você precisa ser mais ambiciosa. Você precisa pensar no nosso futuro. O pior de tudo é que ela acreditava. Ela realmente achava que estava fazendo o certo, que estava sendo uma boa esposa. Até que um dia, depois de uma briga feia, ela percebeu uma coisa. Ela tinha sumido. A Lívia que desenhava, que sonhava, que tinha vontade própria, tinha simplesmente evaporado. O divórcio foi um inferno. Marcos contou para todo mundo que ela era uma fracassada, que não tinha ambição, que era só uma mulher interesseira que queria vida fácil. Ele virou a vítima da história, o coitadinho que se casou com uma parasita. E o pior? Por um tempo, até ela acreditou nessa versão. Mas aí, 3 anos depois do divórcio, algo mudou. Lívia conheceu Rafael. E gente, que diferença é ter alguém que realmente enxerga você, né? Rafael era o oposto total do Marcos. Onde Marcos era barulhento e arrogante, Rafael era tranquilo e seguro de si. Onde Marcos sempre tentava diminuir ela, Rafael a encorajava a sonhar de novo. Com o apoio do Rafael, Lívia voltou a estudar. Terminou a faculdade de artes, fez especialização em História da Arte e, pasmem, abriu uma consultoria própria ajudando colecionadores a autenticar obras de arte. A mulher que o Marcos dizia que não servia para nada virou uma especialista respeitada no mercado. E detalhe, Rafael não era um cara qualquer não. O homem era literalmente bilionário. Herdeiro de uma família dona de uma das maiores construtoras do país. Mas ele nunca fez questão de ostentar, nunca tratou ela como troféu. Para ele, o dinheiro era só um detalhe. O importante era o amor e o respeito entre eles. Quando Marcos soube do casamento através das redes sociais, porque é óbvio que ele stalkeava ela, o cara pirou. Começou a mandar mensagens maldosas, falando que ela tinha virado uma interesseira de alta classe, que estava vivendo numa gaiola de ouro. O ego ferido do cara não suportava ver que ela tinha conseguido reconstruir a vida e ainda por cima com alguém 1000 vezes mais bem-sucedido que ele. Agora, voltando para nossa reunião. Lívia ficou 3 semanas olhando para aquele convite. Ela sabia que se não fosse, Marcos ia espalhar para todo mundo que ela estava com vergonha de aparecer. Mas se fosse, ia ter que enfrentar as maldades dele na frente de toda a turma. Era uma situação sem saída. Rafael, claro, ofereceu todo o apoio. Se você não quiser ir, a gente não vai. Simples assim. Mas aí que tá, essa atitude dele fez com que ela quisesse ser mais forte. Ela decidiu que ia encarar. Ia mostrar para todo mundo, e principalmente para si mesma, que não era mais aquela menina insegura de anos atrás. A noite da reunião chegou como uma tempestade anunciada. Lívia se arrumou caprichado. Um vestido azul nave lindo que realçava os olhos dela, sapatos elegantes, cabelo impecável. Ela estava linda, mas por dentro o nervosismo era de matar. Rafael ia tentar chegar mais tarde porque tinha um compromisso de trabalho que não podia cancelar.
Pelo menos nas primeiras horas, ela ia ter que enfrentar tudo sozinha. O local da reunião era o Clube dos Advogados, um lugar chique que combinava com o ego inflado da turma. Quando Lívia entrou no salão, o primeiro que ela sentiu foi aquela energia pesada de julgamento. Sabe quando você entra num lugar e sente que todo mundo tá te analisando? Era exatamente isso. Os cochichos começaram na hora. Olha quem apareceu. É a ex do Marcos. Ouvi dizer que ela casou com um bilionário. Deve ser interesseira mesmo. Cara, que coisa mais baixa, né? O pessoal nem disfarçava. Por sorte, a Júlia, melhor amiga dela desde sempre, veio correndo dar um abraço. Amiga, que saudade. Você tá maravilhosa. Júlia era médica pediatra, mãe de 2 filhos, e uma das poucas que sempre soube como Marcos era tóxico. Você veio mesmo. Tô muito orgulhosa. Quase desisti, Lívia confessou. Mas não podia deixar passar batido. Ainda bem, porque você precisa mostrar para essa turma hipócrita quem você realmente é. E olha, o Marcos tá ali no bar, já bebendo e fazendo discurso para a plateia dele. Lívia olhou na direção que Júlia apontou e lá estava ele. Marcos continuava bonito, tinha que admitir. O mesmo cabelo loiro, o mesmo sorriso conquistador que enganava a todo mundo. Ele estava rodeado dos mesmos amigos de sempre, ex-jogadores do time de futebol, algumas ex-líderes de torcida que envelheceram mal, o pessoal que sempre foi do grupinho dele. Durante a primeira hora, Lívia conseguiu ficar numa boa. Ela e Júlia conversaram com algumas pessoas legais. O Daniel, que virou desenvolvedor de aplicativos e continuava o cara mais gente boa do mundo, a Sara, que tinha uma floricultura linda e estava super bem de vida. As conversas eram leves, normais. Lívia até relaxou um pouco. Mas aí ela percebeu o momento exato em que Marcos a viu. O sorriso dele tremeu por meio segundo, depois ele estreitou os olhos com aquela expressão de predador que ela conhecia bem. Ele se desculpou com o grupinho e começou a caminhar na direção dela. Showtime, murmurou Júlia no ouvido dela. Lembra quem você é agora. Lívia. Nossa, mal te reconheci, disse Marcos parando na frente delas. A voz dele tinha aquele tom meloso e venenoso ao mesmo tempo. Os olhos fizeram aquela varredura nojenta no corpo dela, parando por alguns segundos no anel de casamento. Tá bem diferente. O dinheiro faz milagre mesmo, né? A Lívia de antigamente teria ficado vermelha e gaguejado alguma coisa. A Lívia de hoje olhou bem nos olhos dele e respondeu. Oi, Marcos. Você não mudou nada. E deixou a ambiguidade no ar de propósito. Ele disfarçou a irritação com o sorriso fake dele. Tô trabalhando duro, lutando a boa luta. Sabe como é. E você? Ouvi dizer que casou de novo. Parabéns, conseguiu fisgar um peixe grande, hein? Deve ser bom não ter que se preocupar com nada agora. Primeira cutucada dada. Sutilmente chamando ela de interesseira na frente dos outros. Sou muito feliz, Marcos, ela respondeu, sem dar corda. Ah, tenho certeza que é. É longe daquele nosso apartamentinho na Vila Madalena, né? Lembra como a gente contava os trocados para comprar uma pizza na sexta-feira? Agora deve estar comendo em prato de ouro, né? Ele estava construindo a narrativa dele tijolo por tijolo. Ele era o cara ralador, que veio do nada. Ela era a interesseira que pegou atalho para a vida boa. Uma manipulação psicológica de manual. Lembro bem da nossa história, Marcos, ela respondeu, com um tom um pouquinho mais frio. Lembro de tudo. E ele sabia que ela não estava falando só da pizza. Estava falando das noites em claro digitando os trabalhos dele, das oportunidades de emprego que ela recusou para apoiar ele, da herança da avó que ela usou para pagar a faculdade dele, herança que ele esqueceu de mencionar na versão heroica da história. Antes dele poder responder, apareceu o Tom, ex-capitão do time e um dos maiores puxa-sacos do Marcos. Marcos, cara, a galera quer que você fale alguma coisa no microfone. Você sempre foi bom de discurso. Os olhos do Marcos brilharam. Microfone, plateia cativa, era o habitat natural dele. Me dá licença aí, Lívia. Tem gente esperando. E saiu com aquele sorrisinho prepotente. Júlia soltou um assobio baixinho. O narcisista pousou e tá se preparando para a execução pública. Lívia viu ele subindo no palquinho improvisado e sentiu o sangue gelar. Isso ia ser pior do que ela imaginava. Ele não ia só humilhar ela numa conversa particular. Ia fazer isso na frente de todo mundo. O som da colher batendo na taça de champanhe cortou o barulho do salão. Todo mundo parou para olhar pro Marcos, que segurava o microfone numa mão e o copo de uísque na outra. Para quem não conhecia, ele parecia confiante e charmoso.
Lívia sabia reconhecer aquele brilho perigoso no olhar. Era um predador no território dele. E aí, pessoal? Que bom ver todo mundo aqui. 10 anos, né? Parece que foi ontem. A turma respondeu com gritos e assovios. Olhando vocês aqui, vejo que alguns envelheceram um pouquinho. Pausa para risada. Alguns enriqueceram bastante. Olhar certeiro na Lívia. E alguns só tão felizes por ainda estarem vivos. Cada palavra era uma pedrinha jogada na lagoa para criar ondas de especulação. O cara era mestre em insinuação. Vocês sabem, eu olho para esse salão e vejo um monte de história de sucesso. Médicos, empresários, pais de família, gente que rala para construir algo de verdade, algo para se orgulhar. Ele tomou um gole do uísque, deixando a frase no ar. A insinuação era clara. Sucesso de verdade era conquistado com suor, não com casamento. Aí ele olhou diretamente para Lívia e levantou o copo num brinde sarcástico. E quero dar um salve especial para minha ex-mulher, Lívia Santos. Um murmúrio percorreu o salão. Era audácia até para ele chamar ela pelo nome de solteira em público, tentando apagar a identidade atual dela. Talvez vocês não saibam, mas eu e a Lívia fomos namorados desde o colégio. A gente construiu uma vida juntos do zero. Ele balançou a cabeça com um sorrisinho nostálgico e falso. Eu botei tudo que eu tinha na minha carreira, construindo um futuro para nós dois, e ela estava do meu lado, por um tempo. A expressão por um tempo era puro veneno. Sugeria que ela tinha abandonado o barco, que não tinha fibra para aguentar a luta. A vida leva a gente para caminhos diferentes, ele continuou, com aquela voz melancólica e hipócrita. As pessoas mudam. E enquanto meu caminho foi meio íngreme, meio difícil, eu não trocaria essa batalha por nada. Constrói caráter, ensina o que realmente importa. Ele estava tecendo uma teia, e ela era o centro. Cada palavra calculada para diminuir ela, para pintar a felicidade atual como rasa e não merecida. Ele sabia que numa sala cheia de gente que passou a última década pagando financiamento e construindo carreira do zero, a história dele ia ser muito mais identificável que a dela. Uma mulher perto delas, que Lívia lembrava vagamente como ex-líder de torcida, sussurrou para o amigo ao lado alto o suficiente para ser ouvida. Nossa, sempre me perguntei o que aconteceu com eles dois. Ele ficou tão abalado na época. O estômago da Lívia deu uma revirada. Tava funcionando. Ele tava lançando feitiço e todo mundo tava caindo. Mas vocês sabem, Marcos disse, se inclinando para o microfone, com a voz baixando para um tom confidencial, quase confessional. Eu me preocupo com ela às vezes. Me preocupo mesmo. Ele olhou diretamente para Lívia, os olhos cheios de uma preocupação teatral que dava nojo. Quando tudo é servido numa bandeja de prata, você pode perder o contato com a realidade. Pode esquecer quem você é, de onde veio. Pode esquecer das pessoas que estavam do seu lado quando você não tinha nada. Era a primeira pedrada. Não era um ataque direto, mas uma preocupação. Era manipulação de manual, enquadrar a crueldade como bondade. Ele não estava atacando ela. Tava preocupado. Era o cara legal, o ex-marido cuidadoso que só queria o melhor para ela. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todo mundo olhando para ela, esperando uma reação. Uma lágrima, uma negação, um surto. Qualquer resposta emocional seria vitória para ele. Prova de que as palavras acertaram o alvo. Lívia respirou devagar e fez algo que ele não esperava. Sorriu. Não era um sorriso grande, nem feliz. Era pequeno, sereno e completamente ilegível. Era o sorriso de uma mulher que sabia de um segredo que ele jamais conseguiria entender. A falta de reação dela pareceu desestabilizar ele. Ele esperava uma rachadura na compostura, um sinal de fraqueza que pudesse explorar. Não viu nenhum. Ele hesitou por um momento, o charme caindo e revelando a animosidade verdadeira por baixo. Se recuperou rapidinho, terminando o discurso com flourish. Então, saúde para a turma de 2014. Pelo trabalho duro, pelo sucesso de verdade, e por nunca esquecer quem vocês são. Alguns aplausos hesitantes quebraram a tensão, mas foi meio sem graça. Marcos tinha forçado demais a barra. O ataque foi pessoal demais, pontudo demais. Deixou todo mundo desconfortável. Mas o estrago estava feito. A primeira pedra tinha sido lançada. O discurso do Marcos mudou totalmente o clima da festa. Era como se ele tivesse puxado um fio que começou a desfazer todo o tecido social educado da noite. O ar, que antes estava cheio de nostalgia alegre, agora estava carregado com a energia elétrica da fofoca. Lívia se sentia como um espécime sob análise, assunto de 100 conversas sussurradas.
Os cochichos estavam por toda parte. Ela via nos olhares de lado rápidos, nas cabeças juntinhas em grupos conspiratórios, nos silêncios súbitos quando ela passava perto de algum grupinho. Júlia, sempre fiel, tentava fazer o papel de escudo. Não escuta eles, Liv. São abutre. Se alimentam dessa porcaria. Mas era impossível ignorar os julgamentos. Eles vinham não em acusações diretas, mas no jeito cuidadoso de formular as perguntas. Lívia, que bom te ver. A implicação era clara. Como alguém como você conseguiu fisgar alguém como ele tão rapidinho? Foram 4 anos maravilhosos. Lívia respondeu de forma neutra, se recusando a elaborar. A brevidade dela era um escudo, mas Betânia viu como desafio. Imagino mesmo. Vi sua foto na revista Veja no inverno passado, naquele evento beneficente da Fundação Ashore, né? Deve ser incrível fazer parte disso tudo. Tão diferente de, sei lá, bazares e reuniões de pais. A risada da Betânia era frágil. Era a tática clássica de menina malvada, fingir admiração enquanto simultaneamente destacava as diferenças percebidas para criar um senso de separação. Tava lembrando todo mundo que a Lívia não pertencia mais ao mundo deles. Antes da Lívia poder responder, chegou Scott, um dos ex-amigos do time do Marcos, com uma cerveja na mão e um sorrisinho arrogante no rosto. Santos ou Ashore? Acho que Marcos estava falando da época de vocês. Cara, a gente era fudido mesmo naquela época. Mas era divertido, né? Nada como ganhar seu primeiro salário de verdade, sabe como é. Ele bateu no ombro do Marcos, que tinha convenientemente reaparecido. Esse cara aqui é fera no tribunal. Construiu um escritório do zero. Você deve ter muito orgulho dele. A pergunta era uma cutucada calculada para forçar ela numa posição estranha. Se concordasse, validava o Marcos. Se discordasse, ia parecer rancorosa. A ambição sempre foi uma das características marcantes do Marcos, ela disse, a voz uma superfície cuidadosamente polida. Era verdade, mas despida de qualquer calor. Marcos botou o braço no ombro do Scott, fazendo o papel do líder magnânimo. Ah, isso é história antiga, Scott. Todo mundo seguiu para coisas maiores e melhores. Ele olhou para Lívia. Alguns só tiveram que subir uma escada mais alta para chegar lá. Os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais pronunciados. Cada interação era um cortezinho de papel, insignificante sozinho. Mas coletivamente estavam começando a sangrar a determinação dela. Marcos tinha conseguido envenenar o poço. Ele moldou a narrativa e agora os aliados dele estavam reforçando. Eles viam ele como o cara que se fez sozinho, o cara identificável do passado compartilhado. Viam ela como uma estranha que tinha trocado o ingresso por uma vida fácil. A parte mais dolorosa era o silêncio de quem deveria saber a verdade. Pessoas que ela considerava amigas. Pessoas que tinham ido no primeiro apartamento dela e do Marcos, que tinham visto ela trabalhando em 2 empregos para sustentar os 2 enquanto ele estudava direito. Agora ficavam ali paradas, olhos desviados, sem coragem de desafiar a versão dos fatos do Marcos. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, um endosso silencioso da crueldade dele. Alimentava o medo mais profundo dela, que talvez o Marcos estivesse certo desde o início, que ela era esquecível, insignificante, suas contribuições facilmente apagadas da história. Ela se refugiou numa mesinha vazia no canto, precisando de um momento para respirar. O salão parecia estar fechando em volta dela, a música alegre um contraponto sarcástico para a turbulência no peito dela. Ela observou o Marcos trabalhando o ambiente, rindo, apertando mãos, recebendo tapinhas nas costas. Ele estava brilhando com a confiança do vitorioso. Ele não estava só humilhando ela. Estava reunindo apoio, solidificando a posição social dele às custas dela. Esse era o motivo oculto, ela percebeu. Não era só sobre machucar ela. Era sobre poder. No pequeno mundo compartilhado dos ex-alunos do Santa Clara, ele estava restabelecendo a dominância. Estava acertando uma conta que não tinha nada a ver com o casamento deles e tudo a ver com o ego frágil dele, que tinha sido ferido quando ela se casou com um homem infinitamente mais bem-sucedido do que ele jamais poderia sonhar em ser. Alguém se aproximou da mesa, e ela se preparou para mais um ataque. Mas era o Daniel, o desenvolvedor de aplicativos quietinho de antes. Ele segurava 2 garrafas d'água, oferecendo uma para ela. Achei que você podia estar precisando, disse, os olhos bondosos. Ele tá sendo um babaca mesmo. Lágrimas picaram os olhos da Lívia, uma pontada aguda de gratidão. Obrigada, Daniel. Lembro de você me ajudando com o cálculo na biblioteca, mesmo quando você estava sobrecarregada com suas próprias coisas, ele disse, se sentando.
E lembro de você me emprestando R$ 50 para um show quando meu pai tinha cortado minha mesada. Você sempre foi uma das boas, Liv. O ato simples de decência dele era uma corda de salvamento num mar de julgamento. Uma lembrança de que nem todo mundo tinha comprado as mentiras do Marcos. Ele tá dizendo pra todo mundo que eu sou uma espécie de mulher sustentada, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Daniel bufou. Qualquer um que acredita nisso é idiota. Marcos sempre foi especialista em se fazer parecer bem fazendo os outros parecerem mal. Certas coisas nunca mudam. A conversa quieta deles foi interrompida pelo som estrondoso da voz do Marcos de novo. Ele estava de volta no palco, com um drink novo na mão. Beleza, pessoal, se acalmem aí, ele gritou. A galera aqui estava conversando e pensamos que seria legal compartilhar umas histórias do tipo onde estão agora. Mas vamos tornar interessante. Vamos falar sobre nosso maior fracasso no caminho para o sucesso, porque é aí que está o aprendizado de verdade, né? Os olhos dele encontraram os da Lívia do outro lado do salão, e um sorriso lento e cruel se espalhou no rosto. Ele estava subindo a aposta, se preparando para dar o golpe final. Ia transformar a vida dela numa história de advertência. O novo jogo do Marcos era uma obra-prima de guerra psicológica. Enquadrando como uma discussão sobre fracasso, ele deu para si mesmo licença para ser brutalmente pessoal sob o disfarce de reflexão honesta. Começou com uma história autodepreciativa sobre a primeira empreitada empresarial fracassada dele, uma empresa de cortar grama no colégio, que encantou a plateia e cimentou a imagem dele como um cara humilde e identificável. Depois passou o microfone para alguns dos amigos, que compartilharam anedotas higienizadas sobre investimentos ruins ou tropeços na carreira, todos com finais felizes e arrumados. Era tudo um preâmbulo cuidadosamente construído, um aquecimento para o evento principal. Lívia observou, o pavor crescendo a cada participante. Ela sabia que o microfone estava se movendo com propósito, uma arma sendo passada de mão em mão até chegar no alvo pretendido. O salão era uma panela de pressão, e ela estava no centro. Finalmente, Marcos retomou o palco. Isso tem sido demais, pessoal. Uma verdadeira lição de resistência. Ele pausou, a expressão mudando para uma de contemplação profunda e melancólica. Mas me faz pensar sobre um tipo diferente de fracasso. Não o fracasso nos negócios, mas pessoal. Ele olhou por cima da multidão, o olhar varrendo e passando pela Lívia como se estivesse só falando pro salão em geral. Mas o foco da energia dele era inconfundível. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas não significa muita coisa se você se perde pelo caminho. Eu conheci alguém uma vez que tinha tanto potencial, tanta luz. Era uma artista, brilhante. Podia ter feito qualquer coisa. A respiração da Lívia ficou presa. Ele estava falando dela. Estava falando das pinturas que ela costumava criar, da paixão que ela derramava nas telas no pequeno apartamento que eles dividiam. A paixão que ele primeiro encorajou, depois lenta e metodicamente extinguiu com críticas e indiferença. Mas ela ficou com medo. Marcos continuou, a voz ressoando com pena. Deixou o medo do fracasso paralisar ela. Desistiu dos sonhos. Escolheu o caminho fácil, uma vida confortável, uma casa bonita. Mas a que custo? O que acontece quando você troca sua alma por segurança? As palavras acertaram ela com a força de um soco físico. Era exatamente a narrativa que ele tinha usado para controlá-la por anos. Ele tinha convencido ela de que a arte era um hobby infantil, que as ambições dela eram irreais, e que o único valor real dela estava em apoiar ele. Agora ele estava apresentando essa realidade distorcida como um conto trágico que ela mesma tinha criado. Ele estava apagando o papel dele como arquiteto da insegurança dela e se reposicionando como a testemunha melancólica da queda. E a parte mais triste, ele disse, a voz caindo para quase um sussurro, é que não acho que ela percebe o que perdeu. Ela tá vivendo numa linda gaiola dourada, mas esqueceu como voar. Finalmente ele virou o olhar diretamente para ela, os olhos cheios de uma mistura assustadora de pena e desprezo. Eu olho para ela agora e só vejo o fantasma da menina que eu conhecia. E isso, meus amigos, é uma tragédia. Silêncio. Espesso, sufocante silêncio. Ele tinha conseguido. Tinha pintado ela como uma casca vazia, um fracasso não de carreira, mas de caráter. Uma mulher que tinha vendido a própria essência por uma vida de luxo. Era um retrato perfeito e condenatório, e nas caras chocadas e piedosas dos colegas, ela podia ver que eles acreditavam nele. As paredes cuidadosamente construídas da compostura dela começaram a desmoronar. O vestido azul parecia fantasia. A confiança, uma máscara frágil. Por baixo, ela era aquela menina de 24 anos de novo, a que olhava no espelho e só via o que o Marcos dizia que estava lá.
Insuficiente. Nunca suficiente. O salão começou a girar. Os rostos se borraram num calidoscópio de julgamento. Os sussurros não eram mais sussurros. Eram um rugido nos ouvidos dela. Interesseira. Fracasso. Vazia. Fantasma. Júlia agarrou a mão dela, os nós dos dedos brancos. Lívia, respira. Ele tá mentindo. Tudo mentira. Mas as mentiras eram tão potentes porque foram construídas em volta de um núcleo dos medos mais enterrados dela. Ela tinha mesmo pegado o caminho mais fácil. Sua vida com Rafael, por mais maravilhosa e amorosa que fosse, era uma linda distração das próprias potencialidades abandonadas. O veneno do Marcos estava funcionando porque estava ativando o veneno que ela carregava dentro de si há anos. Ele tinha ganhado. Tinha despido ela, exposto às inseguranças mais profundas, e invalidado a existência inteira dela em menos de 5 minutos. Saiu do palco sem nem olhar para ela, o trabalho completo. Foi imediatamente cercado por amigos solidários oferecendo tapinhas consoladores no ombro, as expressões confirmando que eles viam ele como o nobre ferido da história. Lívia sentiu uma necessidade desesperada de fugir, correr do salão, dos olhares piedosos, do peso sufocante da narrativa do Marcos. Deu meio passo na direção da saída, a visão turvando. E aí, as portas principais do salão se abriram. Um homem entrou. Ele não foi barulhento nem ostensivo, mas a presença dele pareceu sugar todo o ar do ambiente. Era alto e impecavelmente vestido, mas era a aura de autoridade tranquila e inabalável que comandava a atenção instantânea. Ficou parado por um momento, os olhos cor de uísque vasculhando a multidão com uma inteligência calma e perspicaz. Não estava procurando ninguém em particular, mas todo o ecossistema social do salão pareceu mudar e se recalibrar em volta dele. Os sussurros começaram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não estavam cheios de fofoca e julgamento, mas de admiração e incredulidade. É aquele? Meu Deus, é sim. É o Rafael Ashort. Ele a viu. Do outro lado do salão lotado, os olhos encontraram os dela. O barulho, o julgamento, o peso esmagador das palavras do Marcos, tudo pareceu desaparecer profundo. Ele não sorriu. Não precisava. O olhar era uma corda de salvação, uma promessa silenciosa. Eu tô aqui. Começou a andar na direção dela, o passo sem pressa e deliberado. A multidão se abriu para ele como mar vermelho. Marcos, no meio do círculo de simpatizantes, se virou para ver o que tinha causado o alvoroço. O rosto, vermelho de vitória poucos momentos antes, ficou pálido. A cor sumiu completamente, deixando uma palidez pastosa e chocada. O caçador tinha acabado de perceber que um predador muito maior e mais perigoso tinha entrado no território. A entrada do Rafael não foi uma chegada, foi um evento. Ele se moveu pelo salão com uma economia de movimento que demonstrava um homem completamente confortável na própria pele. Um homem para quem salões como esse não eram um palco para performance, mas simplesmente um espaço para ser ocupado. O olhar coletivo dos ex-alunos do Santa Clara o seguiu, uma onda de admiração silenciosa e reavaliação frenética se espalhando pela multidão. Esse não era só um homem bem-sucedido. Era um escalão diferente de existência, um nome que eles liam no valor econômico, não no jornal local. Marcos e a turma dele ficaram paralisados no meio da frase. A bolha de autoparabéns estourou na hora. O rosto do Marcos era uma tela de emoções conflitantes, incredulidade, fúria e uma consciência súbita e dura do próprio status provinciano. Ele, que tinha passado a última hora meticulosamente construindo a imagem como o rei self-made do pequeno lago, agora estava cara a cara com o oceano. Rafael nem sequer olhou na direção do Marcos. O foco era inteiramente na Lívia. Conforme ele se aproximou, viu o tremor nas mãos dela, o brilho de lágrimas não derramadas nos olhos, o jeito frágil como ela se segurava. A expressão, que tinha sido neutra e observadora, se suavizou com uma ternura protetiva profunda que era só para ela. Chegou até ela, sem dizer palavra, pegou a mão. Os dedos eram quentes e firmes, uma âncora sólida no mar turbulento de pânico dela. Levantou a mão até os lábios e deu um beijo gentil nos nós dos dedos, um gesto pequeno e íntimo que era de alguma forma mais poderoso e declaratório nesse espaço público do que qualquer pronunciamento grandioso. Desculpa o atraso, disse, a voz baixa e só para os ouvidos dela. O evento beneficente foi interminável. Rafael. Ela sussurrou o nome, uma oração de alívio. O que você está fazendo aqui? Você é minha esposa. Ele respondeu simplesmente, como se essa fosse a única explicação necessária no mundo. Virou a atenção para Júlia. Júlia, bom te ver. Você também, Rafael.
Júlia disse, os olhos arregalados com uma mistura de choque e admiração. Seu timing é impecável. O olhar do Rafael finalmente se desviou da Lívia, varrendo o salão. Ele absorveu os rostos atônitos, o silêncio estranho, e finalmente permitiu que os olhos pousassem no Marcos. Não fuzilou. Não lançou olhares assassinos. Simplesmente olhou. Era um olhar calmo e avaliativo, do tipo que um geólogo daria para uma pedra comum. Naquele único olhar desdenhoso, ele despojou Marcos de toda a fanfarronice e bravata, tornando-o pequeno e insignificante. Marcos, recuperando parte da compostura, estufou o peito e deu um passo à frente, forçando uma bravata que claramente não sentia. Ashord, eu sou Marcos Reynolds, ex-marido da Lívia. Nunca fomos apresentados formalmente. Estendeu a mão, uma tentativa desesperada de afirmar alguma forma de igualdade, provar que pertencia ao mesmo ringue. Rafael olhou para a mão oferecida por um longo momento, não com desprezo, mas com uma espécie de curiosidade destacada. Depois olhou de volta para o rosto do Marcos, a expressão ilegível. Não fez movimento nenhum para apertar a mão. Uma apresentação não é necessária, Rafael disse, a voz quieta mas carregando com clareza absoluta no salão silencioso. Eu sei quem você é. A declaração simples foi devastadora. Implicava uma história, um conhecimento que ia além de um simples nome. A mão que Marcos tinha oferecido ficou no ar por um segundo doloroso antes dele desajeitadamente deixar cair pro lado. Uma onda de humilhação raivosa subiu pelo pescoço. Rafael virou o corpo ligeiramente, criando uma barreira sutil mas inconfundível entre Marcos e Lívia. Tinha assumido o controle do espaço, de toda a dinâmica, sem levantar a voz ou fazer um único movimento ameaçador. O poder dele não estava no que fazia, mas no que não precisava fazer. Acredito que você estava entretendo todo mundo com histórias, Rafael disse, os olhos ainda no Marcos. Algo sobre fracasso. Marcos engoliu em seco. Só uns velhos amigos compartilhando histórias. Você sabe como é. Não tenho certeza se sei, Rafael replicou, o tom ainda ameno, quase conversacional. Minha esposa é uma das pessoas mais resilientes e corajosas que já conheci. A definição dela de sucesso pode diferir da sua. Vê, ela mede não pelo barulho que você faz, mas pela integridade silenciosa com que você constrói uma vida. Não pelos sonhos que você proclama alto, mas pelos que você quieta e diligentemente alcança. Cada palavra era um corte cirúrgico preciso, desmontando a própria fundação da narrativa que Marcos tinha tão cuidadosamente construído. Ele não estava só defendendo Lívia, estava redefinindo os termos do debate inteiro. Lívia olhou para ele, o coração inchando com um sentimento tão imenso que mal conseguia conter. Ele não tinha entrado metendo o pau, punhos voando. Não tinha causado uma cena. Estava defendendo ela com a inteligência, dignidade e crença inabalável nela. Estava mostrando para todo mundo no salão o homem que ele era. E fazendo isso, estava mostrando a mulher que ele via quando olhava para ela. Os espectadores estavam cativados. Era um drama muito mais convincente que o monólogo autocompadecido do Marcos. Era um confronto silencioso e mortal de dois tipos vastamente diferentes de poder. Um era barulhento, inseguro e construído na subjugação dos outros. O outro era quieto, absoluto e enraizado na convicção. Eu acho, Rafael disse, o olhar finalmente liberando Marcos e se voltando para o resto do salão, uma ponta de aço agora por baixo do tom calmo, que o jogo acabou. Depois olhou de volta para Lívia, o rosto se suavizando mais uma vez. Vamos tomar um ar. Não esperou resposta. Mantendo a mão dela firmemente na sua, começou a conduzi-la para longe do epicentro tóxico do salão. A multidão mais uma vez se abriu para eles. Passaram pelos rostos atônitos, as bocas abertas, a compreensão desperta nos olhos dos colegas. Quando chegaram às portas, Lívia se arriscou num último olhar para trás. Marcos estava parado sozinho, a antiga plateia tendo sutilmente se afastado, não querendo ser associada com o lado perdedor. Ele parecia murcho, a vitória barata tendo virado cinza na boca. Pela primeira vez na noite, ele parecia exatamente com o que era, um valentão que tinha acabado de ser colocado no lugar. O ar fresco da noite foi um bálsamo na pele ruborizada da Lívia. Rafael a conduziu através de um conjunto de portas francesas para um terraço de pedra deserto com vista para o campo de golfe. O gramado bem cuidado, banhado na luz prateada da lua, era uma paisagem de calma perfeita e ordenada. Um mundo longe do campo de batalha social lá dentro. Por um longo momento, ficaram em silêncio, o som distante da festa um zumbido abafado atrás deles. Lívia finalmente soltou uma respiração trêmula, a tensão das últimas horas se liberando do corpo numa onda. Obrigada,
Ela sussurrou, a voz grossa de emoção. Você não precisava fazer isso. Sim, Rafael disse, se virando para encará-la, as mãos encontrando as dela e segurando gentilmente. Eu precisava. Nunca vou ficar parado e permitir que alguém fale da minha esposa desse jeito. Ele me fez sentir tão pequena, ela confessou, a vergonha ainda grudada nela. Por um minuto ali, eu quase acreditei nele. Quase acreditei que eu era aquela pessoa que ele descreveu. Ele descreveu um fantasma, Rafael disse, a voz firme. Uma ficção que ele criou para acalmar o próprio ego. A mulher que eu vejo é uma consultora de arte brilhante que sozinha intermediou a aquisição de um Monet para um dos colecionadores mais exigentes do mundo. A mulher que eu vejo é uma parceira, minha conselheira mais confiável. A mulher que eu vejo acabou de conseguir uma cadeira no conselho da Fundação de Alfabetização Infantil. Um fantasma não conseguiria fazer isso. Só uma mulher formidável consegue. Ele estava listando as conquistas dela, não como defesa, mas como declaração de fato. Estava segurando um espelho, forçando ela a ver o reflexo que ele via. A verdade que o veneno do Marcos tinha tentado obscurecer. Justo então, as portas francesas se abriram de novo. Era Marcos. O rosto era uma máscara tempestuosa de raiva. A humilhação pública tinha apodrecido, e a necessidade de confronto tinha sobrepujado qualquer senso de autopreservação. Preciso falar com você, ele rosnou, apontando o dedo para Lívia. Sozinho. Rafael deu um passo à frente ligeiramente, um escudo sutil mas intransponível. Não acho que seja uma boa ideia. Isso é entre mim e ela, Marcos insistiu, a voz subindo. É sobre nossa história. Você não faz ideia do que a gente passou. Ah, mas eu acho que sei, Rafael disse, a voz caindo para um nível perigosamente quieto. O conversador calmo tinha ido embora, substituído por um homem de autoridade fria e dura. Eu sei, por exemplo, sobre a herança que sua esposa recebeu da avó. A que pagou a mensalidade da faculdade de Direito e as taxas do exame da OAB. Uma herança que nunca foi reembolsada, nem sequer reconhecida. Suponho que isso fazia parte da luta sobre a qual você construiu sua carreira. O queixo do Marcos despencou. Ele parecia como se Rafael tivesse dado um tapa nele. Como? Como você sabe disso? Quando me apaixonei pela Lívia, fiz questão de entender tudo pelo que ela passou, Rafael disse, os olhos como pedaços de gelo. Sei sobre a oferta de emprego que ela teve do Museu de Arte de São Paulo, a que você convenceu ela a recusar porque exigiria que ela viajasse, e você precisava dela em casa para digitar seus documentos e receber os sócios do escritório. Você chamou de sacrifício pelo nosso futuro, termo interessante para sabotar a carreira da sua esposa para avançar a sua. Lívia encarou Rafael, atonita. Ela tinha contado essas coisas para ele, claro, em confissões quietas e lacrimosas ao longo dos anos, mas ouvir elas sendo expostas tão clinicamente, tão factualmente como evidência num caso contra Marcos, era de tirar o fôlego. Rafael não tinha só escutado a dor dela, ele tinha catalogado as injustiças. E eu sei, Rafael continuou, a voz implacável, que depois do seu primeiro caso grande, quando você comprou aquele Porsche para você mesmo, disse para Lívia que não tinha dinheiro suficiente sobrando para ela fazer o mestrado que tinha sido aceita, mesmo a mensalidade sendo menos de um quarto do preço do seu carro. Marcos estava pálido, tropeçando um passo para trás. Isso não é. Era mais complicado que isso. Era? Ou foi simplesmente que seu sucesso exigia o fracasso dela? Que para você se sentir grande, ela tinha que ser mantida pequena? Rafael deu um passo para mais perto, e pela primeira vez, Marcos pareceu genuinamente assustado. Você não só se divorciou dela, Sr. Reynolds. Você tentou sistematicamente desmantelar ela. A confiança, a ambição, o senso de valor próprio. Você fala de gaiola dourada, mas a única gaiola em que Lívia esteve foi a que você construiu para ela, tijolo por tijolo, com seus insultos, condescendência e egoísmo monumental. A verdade entregue no tom frio e preciso do Rafael foi mais condenatória que qualquer grito raivoso. Sugou todo o oxigênio do terraço. Marcos ficou exposto, não como um ex-marido injustiçado, mas como um abusador emocional mesquinho. Seus motivos ocultos não eram mais ocultos. Estavam nus para todo mundo ver. Nunca foi sobre amor ou história. Foi sobre ciúme. O ciúme profissional de um homem que ressentia o potencial da esposa, e a amargura pessoal de um homem que não suportava vê-la feliz e próspera com outra pessoa. Então você tá correto, Rafael concluiu, a voz se suavizando ligeiramente quando voltou a olhar para Lívia. Isso é sobre sua história. E eu tô aqui para garantir que essa história não tenha mais o poder de machucá-la.
Depois olhou de volta pro Marcos, a expressão de finalidade e desdém. Você é uma nota de rodapé na história da minha esposa, Sr. Reynolds. Sugiro que aprenda a aceitar isso. Com isso, Rafael pegou a mão da Lívia, deu as costas pro homem gaguejante e derrotado, e a conduziu para longe do terraço, deixando Marcos sozinho com os destroços das próprias mentiras. Não foi uma vitória barulhenta, mas silenciosa, uma defesa quieta que rugiu como um leão. Quando Rafael e Lívia voltaram pro salão, a atmosfera estava elétrica. O confronto no terraço não tinha sido visto, mas a mudança de poder que aconteceu quando Rafael chegou ainda era palpável. Marcos cambaleou um momento depois, o rosto cinzento, a bravata completamente sumida. Parecia um balão murcho, e a visão da derrota dele era uma verdade mais potente que qualquer fofoca. Ele evitou os olhos de todo mundo, indo direto pro bar, onde derrubou um copo de uísque de uma vez só. O feitiço estava quebrado. A narrativa que Marcos tinha tão cuidadosamente tecido tinha sido despedaçada. As pessoas que tinham sido rápidas em oferecer simpatia e se juntar no julgamento da Lívia agora pareciam incertas, as alianças mudando diante de uma nova realidade inegável. Começaram a olhar para Lívia diferente, não com pena, mas com o respeito que despontava. Estavam vendo ela não através da lente contaminada do Marcos, mas como a mulher que ficava ao lado do Rafael Ashford, igual a ele em graça e força silenciosa. Júlia e Daniel correram, os rostos radiantes. Isso foi, Júlia disse, procurando a palavra certa, bíblico. Eu queria ver alguém colocar ele no lugar há 10 anos. Daniel só balançou a cabeça em admiração. Ele nem levantou a voz. Mas o acerto de contas verdadeiro ainda estava por vir. Não viria do Rafael. Viria da própria Lívia. Fortalecida pela defesa inabalável do Rafael, sentindo o chão sólido debaixo dos pés pela primeira vez na noite toda, ela sentiu uma mudança profunda dentro de si. O medo tinha ido embora, substituído por uma raiva fria e clara. Uma raiva não só do Marcos, mas de si mesma, por ter deixado ele convencê-la de que ela era menos do que realmente era. Ela viu Betânia e Scott, dois dos apoiadores mais vocais do Marcos, amontoados perto da mesa de salgadinhos, lançando olhares nervosos na direção dela. A velha Lívia teria ignorado, teria se contentado com a vitória particular. A nova Lívia, a mulher que Rafael enxergava, caminhou diretamente na direção deles. Eles ficaram em silêncio quando ela se aproximou, o desconforto óbvio. Betânia, Lívia começou, a voz calma e firme. Você mencionou antes como minha vida deve ser diferente agora. Você tá certa. É diferente. Por exemplo, meu marido não vê meus sonhos como ameaça aos dele. Ele não me diz que minhas paixões são hobbies tolos. Ele celebra meu sucesso em vez de tentar sabotá-lo. Essa é a diferença principal, não o dinheiro. O rosto da Betânia ficou vermelho manchado. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu palavra nenhuma. Lívia então se virou pro Scott. E Scott, você disse que tinha orgulho do Marcos por construir o escritório do zero. Você deveria saber que o dinheiro inicial para esse escritório veio da herança da minha avó. Um investimento que eu fiz nele porque acreditava nele. Um investimento que ele convenientemente esquece de mencionar quando está contando a história heroica de origem. Scott olhou pro chão, pro teto, para qualquer lugar menos pros olhos da Lívia. A verdade das palavras dela, entregue sem malícia mas com convicção inabalável, tinha o som inegável da autenticidade. Ela não tinha terminado. A voz subiu ligeiramente, não num grito, mas o suficiente para chamar a atenção dos que estavam por perto. Por anos, eu deixei o Marcos me definir. Deixei a voz dele se tornar a única voz que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Ele me disse que eu era fraca, então me senti fraca. Me disse que eu não era nada sem ele, e eu acreditei. Ela olhou pelo salão pro Marcos, que estava assistindo a cena se desenrolar, preso e impotente. Mas ele estava errado. As palavras eram simples, mas ressoaram com a força de uma revelação. Era a declaração de independência dela, falada não só pro salão, mas pro fantasma da menina que ela costumava ser. Minha vida não começou quando conheci Rafael Ashford. Começou quando deixei Marcos Reynolds. Tudo que eu tenho porque finalmente comecei a acreditar em mim mesma. O amor e apoio de um homem bom foi o vento favorável afortunado. Mas fui eu quem aprendeu a voar de novo. O discurso foi recebido com um silêncio atônito. Ela não tinha só se defendido, tinha reclamado a própria história. Tinha pegado a narrativa feia e distorcida que Marcos criou e botou fogo. No lugar, ofereceu a verdade, e era muito mais convincente. O acerto de contas foi silencioso mas absoluto.
Tava nas caras envergonhadas dos que tinham sido tão rápidos em julgá-la. Tava no respeito recém-descoberto nos olhos dos antigos colegas. Tava no jeito que Betânia não conseguia encontrar o olhar dela, e Scott de repente achou os sapatos fascinantes. E então o som quebrou o silêncio. Palmas. Começou com Júlia e Daniel, mas se espalhou. Sara, a florista, começou a bater palma. Alguns outros se juntaram. Não foi uma ovação estrondosa, mas uma onda de apoio, um reconhecimento da coragem dela. Rafael tinha ficado para trás, permitindo que ela tivesse o momento. Agora veio pro lado dela, os olhos brilhando de orgulho. Pegou a mão e apertou. Lívia olhou em volta do salão para os rostos das pessoas com quem tinha crescido. Ela não era mais um fantasma ali. Era real. Era inteira. E finalmente era livre. A reunião não era mais uma cova dos leões. Era só um salão cheio de gente. E ela não tinha mais medo. A história da Lívia é um lembrete poderoso de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Mostra que a força verdadeira não é sobre nunca cair. É sobre ter coragem para se levantar e reclamar sua própria narrativa. Ela lutou contra as mentiras, não com raiva, mas com a dignidade silenciosa da verdade, provando que a voz mais poderosa que você pode ter é a sua própria. A jornada dela de uma gaiola dourada para uma vida de liberdade autêntica é inspiração para qualquer um que já se sentiu pequeno. Se essa história de traição, redenção e o poder incrível da autoestima ressoou com vocês, por favor apertem o botão de like, compartilhem com alguém que precisa ouvir, e se inscrevam para mais histórias emocionais que parecem vida real. A gente se vê no próximo vídeo.